Boa tarde. Vamos começar a palestra Biometria em Nuvem com IoT focada para os desenvolvedores. Antes de começar a palestra, eu gostaria de agradecer ao Grupo Honda, que vem apoiando todos os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de biometria em nuvem com software livre, tá? Que é os meus sócios, amigos e investidores da minha empresa, OIT Technology. E apoiar também todo o espírito colaborativo das pessoas que sempre me apoiam, sempre estão ali dando um apoio psicológico ou até em termos de código. Eu acho que o grande diferencial das pessoas é quando elas utilizam a tecnologia a serviço da humanidade. Não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu tenho certeza que muitos de vocês têm muitos talentos, fazem muitas tarefas, executam muitas funções bem melhor que eu só estou contribuindo aqui, é um pedacinho de que todos nós deveríamos fazer e que todos vocês devem fazer também. Então, vamos para o próximo slide. Antes de começar a palestra, um cara que não tem cabelo com apelido de cabelo, então eu abri um slide especificamente para explicar o porquê apelido de cabelo. Eu acho que já foi o Jackson 5, eu acho que é justo continuar com o apelido de cabelo, né? Brincadeiras à parte, eu trabalho com tecnologia desde os 11 anos de idade, tá? Levo o Linux a sério desde 1997 e pertenço ao grupo, o portal Vivo Linux desde 2003. Então tem um pouquinho de história aí. E sou criador do produto Certiface, a tecnologia que nasceu para proteger as pessoas do bem. O Certiface, inicialmente, ele nasceu para que ninguém compre no nome de vocês com documentação falsa. Então, quando vocês vão até solicitar um crédito no estabelecimento, tira uma foto, manda para o Certiface, ele fala se é uma fraude ou não e protege vocês de uma fraude, de um crime de falsidade ideológica. E foi nesse cenário que surgiu o Open Certiface, uma iniciativa de código aberto, baseado no Certiface, porém com apenas tecnologias livres. Antes de entrar no próprio contexto da palestra, vamos falar um pouco sobre o que é biometria. A biometria nada mais é que a análise através dos computadores, fazer uma análise ou da nossa característica ou do nosso comportamento. A assinatura é um comportamento, a forma de andar é um comportamento, a impressão digital é uma característica, e por aí vai. A face possui características únicas. Então, a biometria nada mais é que a análise comportamental ou característica de um indivíduo. Desculpa. Diferente do que nós imaginamos, a biometria não é nova. Ela começou a ser utilizada no início do século XIX. E a prova de que a biometria não é algo tão novo assim, nós já estamos acostumados a utilizar a biometria nos nossos documentos. O RG, por exemplo, possui a nossa impressão digital. A diferença é que, para comparar a impressão digital de um documento nosso ou com ou uma impressão digital sendo capturada em tempo real, é que antes nós precisávamos de um papilocopista para analisar a impressão digital. Hoje, com o leitor de impressão digital, você coloca o dedo lá e consegue constatar se aquela digital é daquela pessoa ou não. Então, resumidamente, a biometria não é algo tão novo. O que é novo é a aplicabilidade dela nos recursos computacionais, ou seja, utilizar o computador para processar a biometria e não apenas um ser humano. E o interessante é que o que viabilizou o uso da biometria é o custo computacional. Em 1998, quando eu trabalhava com impressão digital, ou em 2003, quando eu comecei a utilizar a biometria facial, vamos falar especificamente do reconhecimento facial. Estávamos na era do Pentium 3, não existia aceleração gráfica. Existia aceleração gráfica, mas não era tão popularizada como é hoje com o SDK da NVIDIA, por exemplo, ou até da própria AMD, ou da Intel. E existia muito pouca informação. E o mais importante, a resolução das câmeras não tinha, as câmeras, a webcam, ou até as próprias câmeras, não tinham resolução suficiente, poder computacional suficiente para processar um número alto de quadros por segundo, e não tinha uma resolução muito boa. Então, atualmente, o que torna a biometria muito viável é o custo computacional. Hoje, um i7
é acessível para qualquer um. Qualquer um na população pode, parcelado ou à vista, consegue comprar um i7 ou um i5, até um i3 é passível, possui poder computacional para processar biometria. Celulares, o avanço dos celulares da plataforma RISC, os processadores ARM, tudo isso viabilizou. Computação em nuvem, processamento distribuído, eu posso localizar fácil no celular e depois enviar para a nuvem e processar apenas a biometria. Então, tudo isso tornou hoje a biometria um futuro presente. Tá? Já estamos no futuro, podemos identificar as pessoas por sua característica e comportamento. Falando especificamente do Open Certification, o que é a biometria facial? De uma maneira muito objetiva, clara, em matemática, a biometria facial é uma comparação não euclidiana de hiperespaços matemáticos representado por uma ou mais faces. Resumidamente, a biometria facial é pura redes neurais, é puro machine learning. Então, eu tenho, independente se o algoritmo é holístico, baseado na imagem, se o algoritmo é estrutural, baseado nos pontos característicos, se o algoritmo é híbrido, ele é baseado em machine learning. Então, quando trabalhamos com biometria, não só facial, nós temos que entender que estamos tratando geometria não euclidiana e a distância entre dois pontos não é uma reta. Tá? Então, isso saiu um pouco fora da matemática convencional que aprendemos na escola. Tá? O falso positivo, falso negativo, que veremos mais adiante. Nada perfeito. Independente da biometria, ela possui sua margem de erro, a parte de falsa aceitação e falsa rejeição. No início do século XIX, em 1903, no início do século XX, em 1903, uma dessas pessoas foi presa indevidamente por uma semelhança matemática muito alta, uma semelhança matemática facial muito alta. Um é o bandido, o outro é a pessoa que foi presa inocentemente. Então, isso é a prova de que nada é perfeito e muito menos a biometria facial. Quando estamos falando de processamento biométrico, nada é 100%. Tá? Duas pessoas podem ser matematicamente semelhantes, independente de qual seja a sua amostragem matemática. Facial, voz, íris, digital. E cada um dessas biometrias possui a sua característica, seu comportamento e suas vantagens e desvantagens. Mas falando bem brevemente, não estou aqui para descer no nível de quais são os tipos de algoritmos que devem ser utilizados, eu tenho um gráfico de distribuição de frequência do impostor e uma pessoa e a verdadeira pessoa. Do lado B, passa a ser o falso positivo. Do lado A, o falso negativo. Então, assim, o lado A é o seguinte, é aquela pessoa, o sistema fala que não é. O lado B não é aquela pessoa, o sistema está falando que é. E eu tenho um limiar T ali que a saída do classificador que foi treinado pelas redes neurais, a saída do neurônio, saídas do classificador do neurônio, se ela na hora que ela rompe aquele limiar, alguma coisa está errada. É um falso positivo ou falso negativo. Falso positivo e falso negativo nós chamamos FAR, False Accept Rate, e falso negativo FRR, False Reject Rate. O cruzamento desses dois gráficos da taxa de erro em comum, e é aqui que nós determinamos qual é o comportamento da biometria. Eu tenho aplicações judiciais que elas podem trabalhar com uma taxa de falsa aceitação alta, porque eu coloco uma foto, vem uma grande lista, eu seleciono quem eu quero achar, o bandido que eu quero achar. No outro extremo, eu tenho as aplicações de alta segurança para abrir um cofre, por exemplo. Então, ele tem que ser muito criterioso. Eu tenho a taxa de rejeição alta, mas eu consigo identificar bem a pessoa, porque da mesma maneira que eu fui cadastrado, eu tenho que ser identificado. E as aplicações civis que fica ali no meio. Ela nem é muito rigorosa e também nem muito afrouxada. Tá? Isso é para vocês terem um overview de como tratar a biometria de falso positivo e falso negativo. Um dos exemplos do falso positivo e falso negativo foi o programa Super Gêmeos na Record, que foi um quadro do Gugu. Onde eu utilizei esse recurso? Esse recurso foi utilizado praticamente, só baixar só o volume aqui. Esse recurso foi utilizado praticamente na demanda do quadro do Gugu.
dado várias duplas de irmãos univitelinos, ou seja, irmãos idênticos, ganharia o prêmio dos irmãos gêmeos mais parecidos. O problema é inversamente o proposto. O problema proposto é inverso. Por quê? O desafio estava achar quais eram os irmãos gêmeos mais distintos, porque todos são semelhantes. Qualquer algoritmo de reconhecimento facial, quando eu submeto uma dupla de irmãos gêmeos para cálculo, para comparação, os algoritmos vão falar que os irmãos são quase 100%. A similaridade dá 99%, quase 100%. Então, o grande desafio foi justamente achar qual era a distinção, o quanto eram mais distintos os irmãos gêmeos univitelinos. E o quadro foi um sucesso, graças ao ajuste da taxa de falsa aceitação e falsa rejeição, FAR, FRR. Tá. Existem alguns obstáculos nas tecnologias de biometria de código aberto. O primeiro contexto é o aprendizado. Por quê? Quando nós falamos de algoritmos proprietários, os algoritmos têm eu estou falando dos melhores algoritmos do mundo, eles têm uma base populacional muito grande, 60 milhões de usuários, o Facebook trabalhou com 500 milhões de usuários, o Google trabalhou o algoritmo do Google trabalhou com 200 milhões de usuários, e é um universo de imagem muito difícil de ser adquirida. Tá? Teremos que fazer uma campanha para que pelo menos uma quantidade significativa de seres humanos doasse as suas fotos de perfil frontal, olhos abertos e fechados, para que tenha um aprendizado de redes neurais artificiais, independente de qual, até o tipo, se é aprendizado assistido ou não. Tá? Esse é o primeiro obstáculo da biometria de código aberto. O segundo obstáculo é matemática. Ou seja, se eu tenho um projeto convencional de software livre e eu era um mantenedor e abandono o projeto, se o projeto for realmente bacana, ou se os desenvolvedores conseguem muito facilmente manter esse projeto, dar continuidade ao projeto, fazer um fork ou dar continuidade a esse projeto. Já no caso da biometria, ela exige conhecimento técnico e um profundo conhecimento matemático. Por que você usou? Qual função matemática que você utilizou para utilizar o treinamento das redes neurais? O porquê? Tudo isso requer um profundo conhecimento matemático e geralmente uma não documentação adequada torna mais difícil ainda o acompanhamento. Então, o que acontece? Por um lado, nós temos o obstáculo do teste populacional, uma base de imagens. Do outro lado, nós temos que ter engajado no projeto de software livre programadores e matemáticos, para dar um aprendizado e aperfeiçoar o desempenho de acerto do algoritmo. Eu acho que as pessoas que trabalham com visão computacional e biometria têm que ser muito bem reconhecidas, não que as demais profissões, demais segmentos também não, mas em especial eu falo deles pela perseverança, pelo desafio que se encontram pela frente. Primeiro que a computação demanda tempo real. Ou seja, independente de ser biometria ou não, se eu faço um software para reconhecer um assaltante diante do ATM, um assalto à mão armada, não adianta, se eu não processar em tempo real, já foi. Não adianta meia hora depois o meu sistema detectar que houve um assalto, porque falar, olha, geralmente as pessoas gravam, tem vídeo monitoramento, aí fica olhando, olha, roubaram mesmo, hein? Visão computacional tem que ser em tempo real. Ali, ó, na lata, ó, disparar o alarme em tempo real. E tempo real é um desafio muito grande, porque os processadores estão aumentando, mas o poder computacional dos processadores está aumentando exponencialmente, mas a resolução das câmeras também. Então, hoje, quantos megapixels tem a imagem do meu celular? Ela é no mínimo uma imagem de 4 mega. Se for 1024 por 768, que é muito mais que isso, é 1024 vezes 768, vezes 3 ou 4 se for canal RGB ou RGBA, vezes 15 a 30 frames por segundo. Esse é o volume de informação que tem que processar em tempo real. É muita coisa. Ruído. Até hoje, até hoje, quem estuda neurotecnologia, neurociência, ou qualquer área da medicina, não foi possível entender claramente como nós, seres humanos,
conseguimos reconhecer com uma precisão enorme no jogo de futebol, uma transmissão ao vivo, quando hoje já na TV digital não é mais assim, mas nas TVs analógicas, aquele chuvisco, quando o canal não está pegando bem, está tendo aquele chuvisco da televisão, aquele ruído, nós conseguimos, mesmo com o ruído, com o chuvisco, nós conseguimos claramente entender onde está a trave, onde está o goleiro, onde está o jogador, onde está a bola, e de quem é de time e quem é de outro time. Como o cérebro remove o ruído e interpreta tudo isso em tempo real, é algo muito complexo. E em visão computacional, essa remoção do ruído é um obstáculo muito grande, matematicamente falando. Ambiguidade. Algumas pessoas vão ver uma senhora nessa imagem, outras pessoas vão ver uma moça de perfil. Ambiguidade matemática também é algo muito complexo de se lidar em termos de visão computacional. Custo computacional. Embora, como eu mencionei, embora os processadores estão evoluindo, as imagens também. E para contornar esse obstáculo, nós temos que usar instruções primitivas do nosso hardware, ou seja, GPU, ou seja, instruções primitivas do processador, conseguir explorar mais as chamadas MMX, SSE 4.1, 4.2, AVX e qualquer outro tipo de instrução dos processadores Intel, qualquer outra arquitetura, seja ARM, seja qual for. Evolução do device. Cada vez mais as máquinas estão evoluindo, as câmeras estão trazendo mais resolução, imagem HD, Full HD, está entrando no cenário aí câmeras 360 que gravam vídeo em tempo real 360 graus, e cada vez mais esse obstáculo se torna, cada vez mais são novos obstáculos para processar tudo em tempo real. Gente, em 97... Não, minto. Em 2000, quando eu instalei a biblioteca OpenCV, 1999, naquela época, sim, tinha que fazer muita macumba para as coisas funcionarem. Hoje não, hoje não tem, hoje as coisas também, hoje tem, a internet é uma fonte inesgotável de informação, sabe? As coisas estão muito claras, não existe mais aquele misticismo, tudo está fácil. Então, para começar a desmistificar tudo, vamos começar com programação multinuclear. O processador tem vários núcleos, não podemos compilar os nossos projetos achando, tratando-se, e nós não podemos desprezar que os nossos processadores possuem vários núcleos. Em computação gráfica ou visão computacional, é muito pertinente usar a programação multinuclear. E o OpenCV, se for usar a biblioteca TBB do processador Intel, é só colocar na diretiva de compilação, não tem que fazer mais mágica nenhuma. Tá? Então fiquem muito atentos, as coisas estão fáceis hoje. Deixaram de ter aquela macumba, vamos acabar com esse misticismo. Começando falando um pouco de computação distribuída, nem tudo precisa estar em nuvem. Se eu pegar uma biblioteca como a Face Tracker para achar a face em tempo real, eu posso fazer uma compilação e fazer o processamento da face no device, seja um PC ou seja um Android ou qualquer outro dispositivo móvel. Em tempo real, consigo analisar o estado da minha face, as expressões, se a boca está aberta, fechada, se a pessoa está feliz, triste, olho aberto, fechado. Se existe até uma face, porque se eu tirar a foto da cadeira, eu já não mando para a nuvem, não gasto processamento, internet e outros. Então, tem alguns projetos muito bacanas de código aberto que pode facilitar a computação distribuída. Tá? Todo o projeto OpenCertiFace é baseado no algoritmo OpenBR. O OpenBR é um de vários algoritmos de código aberto. Eu escolhi utilizá-lo por alguns motivos. O primeiro motivo é que foi o primeiro algoritmo de código aberto que participou do FRVT, Face Recognition Vendor Test. É um evento que ocorre de 2 em 2 anos nos Estados Unidos, que participa do Departamento de Defesa norte-americano, FBI, NASA, instituições governamentais e não governamentais, cujo objetivo é medir a performance da biometria no mundo, dos algoritmos presentes. E é a primeira vez que um algoritmo participa do FRVT de código aberto. Ele pegou a 13ª posição em acuracidade, em precisão. É um número muito longe do ranking, mas eu conheço algoritmos proprietários que faz mais de 15 anos que estão participando do FRVT e não chegou nem na 15ª posição.
Pegou a segunda posição em velocidade de processamento para calcular a amostragem. Pegou a terceira posição no tamanho, é aproximadamente 1K o template. Pegou a segunda posição estimativa de sexo e a quarta posição na estimativa de idade. Então, se eu quero fazer um algoritmo para classificar se aquela foto é de um homem ou mulher, esse é o segundo melhor algoritmo baseado nos testes de 2012. E o quarto para a estimativa de idade. Eu poderia fazer um software que colocar naquelas telas que ficam em elevadores passando propaganda, olho, vejo quantos homens e quantas mulheres estão olhando para aquela tela. Se tem 8 homens e 2 mulheres, eu não vou passar propaganda de batom, eu já passo uma propaganda de futebol, por exemplo, mais direcionada para o público masculino. Então, esse é um exemplo de aplicabilidade que pode ter tudo isso. E foi aí que nasceu o OpenCertiFace. Atualmente, o OpenCertiFace ele tem algumas dependências, que é o OpenCV 2.4, em virtude da biblioteca OpenBR, que tem a dependência do OpenCV 2.4 e não 3x. QT5, a dependência do OpenCertiFace se baseia no OpenBR, o QT5 e o OpenCV 2.4 é em função do OpenBR, e a biblioteca GSOAP, inicialmente eu decidi utilizar o SOAP para ter uma interoperabilidade com os projetos legados mais antigos e estou implementando em RESTful. Disponibilizei por enquanto na família RPM, CentOS, Fedora, OpenSUSE, Red Hat e SUSE. Estou trabalhando nos derivados do Debian, no SUSE Build, tá? Mas para começar tá bom. Vou passar brevemente aqui, como essa palestra é voltada para os desenvolvedores, quais são os passos para a instalação do OpenCertiFace. Não tem muito segredo. Vai no Git, faz o download do código-fonte, ele é bem enorme. A compilação, primeiro eu tenho que compilar o algoritmo biométrico, que é o OpenBR. Eu entro na pasta de biometria, crio uma pasta build, e já compilo o projeto com o CMake. Tá? Aqui eu tenho todas as instruções de compilação, quer dizer, não tem nada, é tudo trivial. Não tem macumba, não tem nada, não tem nenhuma instrução oculta. Faço a compilação do algoritmo matemático do OpenBR e, logo a seguir, eu já faço a compilação da biblioteca GSOAP. Aqui eu tenho as instruções, porque a partir do momento que eu compilei o OpenBR, eu subo o nível, 1 ou 2 níveis, e já compilo o OpenCertiFace. Ele cria o web service, os métodos de comparação em C. Ele gera tudo que precisa ser gerado, está ali, tudo gerado, configurado sem problema algum. Dou um make install para instalar no meu sistema o OpenCertiFace. Ele já cria o serviço, coloca o script de inicialização no /etc/init.d. Faz tudo o que tem que fazer, não tem muito. Já verifica se é uma arquitetura mais antiga. Se for mais antiga, ele cria o RC. O nome do serviço start stop, senão ele usa o systemctl. Não tem muito, não existe nenhum dificultador para utilizar o OpenCertiFace. E o bacana, a partir do momento que ele está instalado, vocês precisam testá-lo. O que acontece? Tem um cliente que verifica as imagens. Esse cliente, ele tem o principal propósito de catar as imagens, encapsular no envelope SOAP, jogar para a nuvem retorna a similaridade dessas duas faces. Então eu executo o cliente verify image, dou a URL, se estiver instalado no servidor de vocês, se isso foi compilado no servidor de vocês, coloca localhost, dou a porta 8081 e o endereço das duas imagens, que eu coloquei cabelo 1 e cabelo 3 JPG. Aquele número 1 ali é a quantidade de ciclos para testar a performance do desempenho. Executa uma vez. Ele carrega as fotos, cria o envelope SOAP e joga para o Certiface. Essas duas imagens trouxeram 99% de similaridade. Tá? Então, quer dizer, o Certiface falou, é a mesma pessoa. Uma observação, até 85%, 80%, 85% é classificado como a mesma pessoa, vai depender daquele gráfico que eu falei anteriormente, se é a aplicação para fins criminais, alta segurança. Tá? Então, acima de 80% para aplicações civis já é o suficiente. Aqui eu tirei eu coloquei uma imagem
não passível de biometria. Do lado direito. A face não está frontal, ela está no ângulo, ela não está perpendicular ao rosto, ela está um pouco abaixo. Tá? Gera uma perspectiva de formiga. Tem uma luz no fundo e a boca está aberta, o que não passaria no teste de expressão. Geralmente, já se faz um teste de expressão antes de processar a biometria, verifica, existe uma face? Senão tira foto de uma cadeira. Então não tem uma face nem joga. Os olhos estão abertos, a boca está fechada para facilitar. Tá? Mesmo assim, essas duas imagens trouxe 81% de similaridade com o Open Certiface. Eu acho que o grande divisor de águas é já facilitar o caminho das pedras para todos. Então, primeiro ponto, o Java. Não tem muito segredo, já existe uma classe Java que abstrai toda a complexidade de utilização do Open Certiface. Você coloca o endpoint, que é uma URL tipo string, que vem como parâmetro 1, e os argumentos é o ID. A partir do momento que eu leio as imagens que foram passadas, desculpa, argumento 0. O argumento 1 e 2 são as duas imagens que são passadas. Eu coloquei dessa maneira para ficar didático. Eu poderia colocar um for next, claro, colocar um laço. Carreguei as duas imagens e uso essas duas imagens como parâmetro do envio ali, ó. É uma matriz tipo byte. Eu envio imagem 1 e imagem 2. E a partir desse momento, o ID para saber de quem é essa pessoa, e automaticamente o Certiface ele devolve o resultado, como vocês viram anteriormente, 99%, 81% de similaridade. Tá? Em C também não tem nenhum... Gente, programa em C não é não tem que fazer macumba alguma. Carrega a imagem num ponteiro .char, tá? Que no meu caso é o template 1, char sem sinal. Joga o template 1 e template 2 como parâmetro e automaticamente e como resultado na variável result vem a similaridade. Em PHP, eu carrego as duas, nesse exemplo em PHP eu coloquei duas imagens com formulário para fazer o upload da imagem. A partir do momento que chega o upload da imagem, eu uso o objeto, a classe SOAP-Client, carrego o WSDL, que é publicado na página do Open Certiface, jogo as duas imagens que foram feitas o upload como parâmetro, e tenho a similaridade na variável result. Existem várias outras maneiras também de consumir um serviço SOAP. Eu não sou programador PHP, mas é um exemplo para que fique bem claro que não tem mistério o uso do Certiface. Em Shell, eu posso usar o Certiface até no Shell. Júlio Neves não está aqui, mas eu preciso conversar com ele. Eu crio uma estrutura um arquivo texto XML, e onde está template 1 e template 2, eu jogo a imagem convertendo em base 64. E com o comando cru, eu uso o método post, falando que é um tipo XML, e coloco a URL e pronto. A partir desse momento, no próprio Shell, eu já consigo consumir e processar o resultado da imagem. Beleza, e o futuro? As máquinas já estão, os computadores Intel, e com certeza existem outras alternativas, como o Kinect, o próprio Kinect, já possuem câmera 3D. Com a câmera 3D, é possível processar a nuvem tridimensional em tempo real. Então, aqui foi a primeira iniciativa de processar em tempo real a nuvem tridimensional de câmeras 3D. Em tempo real nós estamos aí. Pode ver que eu peguei até uma certa distância. O Blenes e o Ricardinho lá no fundo não são processados em tempo real. Tá? E por que que eu utilizo a câmera 3D? Se eu sou um fraudador mal intencionado, converso com vocês, finge que estou usando o celular e estou filmando vocês. Em uma câmera de alta resolução. Aí eu tenho um vídeo de alta resolução e coloco esse vídeo
num tablet de 10 polegadas, vou no e-commerce lá e faço compra no nome de vocês, se eu tenho documento, se vocês perderam a carteira. Então, o Open Certiface, o Certiface já está prevendo o uso tridimensional, o uso das câmeras tridimensionais, com profundidade, ao ponto de conseguir detectar uma imagem, distinguir um vídeo de uma imagem ao vivo. Tá ok? Como foi feito isso? Em tempo real é calculado o volume tridimensional da face, e com esse volume tridimensional é calculado o desvio padrão. Se o desvio padrão dessa nuvem tridimensional for assimétrica, não existir uma simetria alguma, significa que é uma face viva. Se o desvio padrão for zero e simétrico, for próximo de zero e simétrico, significa que é uma face, que é o que podemos ver agora no vídeo aí. Quando eu rotaciono a imagem da direita, o desvio padrão do volume tridimensional, além de simétrico, é próximo de zero. A biometria ela tem muito valor agregado com a internet das coisas. Eu posso trabalhar neurolinguística. Eu chego em casa e consigo, através da biblioteca Face Tracking, analisar a minha expressão e vejo que estou tenso, triste, feliz, baseado neste contexto, nessa interpretação matemática, eu posso trabalhar neurolinguística. Ou seja, se eu chego estressado, eu já coloco uma música mais tranquila para tentar desestressar. Se eu chego alegre, eu já coloco uma música mais bacana. Ou após identificar se quem está chegando na sala, se é o marido, a mulher, a esposa, o filho, dependendo de quem está entrando na sala, eu já ligo a televisão naquele canal preferido. E análise comportamental. E para isso tem o Intel Edison, que surgiu aí para facilitar muito a internet das coisas. E agradeço o Jomar e a Intel até por propiciar o equipamento muito antes até de chegar no mercado. Tudo isso daqui tem lá no site da Intel também, passo a passo de como fazer isso. O Intel Edison, ele tem um formato de um cartão SD, na verdade ele é um chip Intel Quark de 2 núcleos, com 400 MHz, e o interessante é que ele processa informações x86. Então, se eu já tenho um programa compilado para a plataforma x86 32 bits, é aquilo lá. Mas o interessante é compilar a partir do código-fonte. Ele já tem Bluetooth, Wi-Fi, 512 MB de RAM, e 2 GB de armazenamento, tem um módulo interface com Arduino, e é extremamente minúsculo, o que permite fazer projetos muito bacanas. E estou aqui falando não sou patrocinado pela Intel não, é que o projeto é muito bacana mesmo. E defendo muitas outras placas de IoT, como Raspberry, tem diversas placas. O que está sendo colocado aqui nesse tutorial, né, nessa palestra, aplica-se totalmente aplicável para qualquer outra plataforma. Inclusive, eu estou querendo colocar esse mesmo conceito dentro de um roteador. O roteador, ligar o webcam no roteador, o roteador identifica que o dono chegou, já comunica com o Open Certiface sem a necessidade de ter uma outra placa, um PC embarcado ou um computador ligado ao Open Certiface. A compilação, a única observação é que como toda plataforma não Intel, você tem que fazer uma plataforma não Intel, num computador Intel, você tem que fazer, ou AMD, seja qual for a tua arquitetura, você tem que fazer a compilação cruzada. Para isso está aqui as instruções de download, instalação dos pacotes de compilação cruzada. Download é só descompactar um arquivo zip, descompactou, já está valendo, já está instalado, funcionando, e executa alguns processos aí para instalar na pasta OPT as ferramentas de compilação cruzada. A partir desse momento, eu coloquei um programa em C para mostrar o quanto é simples compilar isso no Intel Edison. Uma vez, aí em cima está o programa em C, um Olá Mundo, e aqui quais seriam os comandos para compilar compilar e fazer o upload, ou fazer o deploy dentro da plaquinha. Eu dou um CP via SSH, já tá pronto lá para rodar dentro do Intel Edison. Tá?
Para compilar o OpenCertiFace no Intel Edison, eu tenho que aplicar o PET que tem um endereço para justamente configurar, adaptar o Makefile ao compilador Intel Edison. A partir desse momento, eu já posso compilar a biblioteca GSOAP, criar as funções para compilar a biblioteca GSOAP. Então, aqui estão os comandos make, manualmente, e aqui embaixo eu consigo compilar o cliente ping, e o cliente ping e o verify image, que é a mesma diretiva se não estiver aí. O interessante é o seguinte, nessa compilação aí eu posso implementar métodos do OpenCV para trabalhar com uma computação distribuída e não ficar jogando apenas para a nuvem o trabalho. Tem face, olhos abertos, boca fechada, e o Intel Edison tem processamento suficiente para isso, até o próprio Raspberry. Tá? E quando eu falo do Raspberry, estou falando da versão 1, não é 2 ou 3 não. Tá? E aqui, para vocês entenderem melhor, a partir do momento que eu já compilei todo o projeto Edison, o projeto OpenCertiFace no Edison Intel, eu entro com SSH, vou na pasta que eu acabei copiando o programa lá, dou um ping. O ping é para ver se o serviço está online, se ele está no ar. Tá? Ele dá o tempo de vida do servidor e algumas outras coisas ali do serviço. Tá? E a partir desse momento eu rodei o Client Verify Image, que joga foto 1, foto 2, e ali está o resultado da similaridade. Tá? Nessa versão, a distância vai de 6, a distância euclidiana vai de 6 ou 5 até 0. Então, ou seja, 6 é uma distância alta, tá? É um score alto. Aqui é um exemplo para vocês terem a noção, e funciona perfeitamente, então dá para brincar bastante com a internet das coisas, biometria de código aberto e plataforma embarcada. Os próximos passos, ali está o endereço do GitHub do OpenCertiFace, o endereço oficial opencertiface.com.br. Os próximos passos, implementar a API para calcular a estimativa de idade e sexo. Código exemplo em C# e Python, está faltando, em Python está quase pronto, quer dizer, eu não parei nem para publicar no GitHub. Criar uma biblioteca dinâmica para abstrair o algoritmo, ou seja, se amanhã eu quero trocar o OpenCertiFace, o OpenBR, eu quero que o OpenCertiFace possua uma arquitetura de plugin biométrico. Eu posso usar qualquer biometria e o OpenCertiFace vai abstrair isso de maneira bem transparente. Design, eu não sou designer, a página está com visual não tão bacana, então se alguém tiver alguma sugestão, fique à vontade. Criar uma imagem Linux, não só uma imagem Linux como um Docker. Eu vou gerar uma imagem baseada no OpenSUSE e no SUSE Studio para que ninguém precisa executar todos esses comandos, fazer todas essas tarefas, embora são simples, mas você baixa a imagem lá, já está tudo ok. Criar os pacotes RPM, Fedora, Red Hat já foi feito, a documentação no Vivo Linux está bem completa. Estou terminando a versão em RESTful e módulo da Apache. Às vezes, se você já tem um servidor Apache funcionando, eu vou disponibilizar um módulo do Apache que já faz toda essa comunicação com o OpenCertiFace, aí não vai ter a necessidade de rodar um serviço ali, vai ficar bem mais simples o trabalho, embora o Apache possa consumir um pouco mais de recursos, mas se o trabalho de vocês já contempla o Apache, quer dizer, vocês não precisam instalar um novo serviço para a utilização do OpenCertiFace. Ajuda aí quem quiser colaborar com o projeto, identidade visual, página web, segurança, não sou especialista em segurança, tá? Embora o Certiface estou falando do OpenCertiFace. O Certiface trabalha com diversas camadas, com todos os requisitos obrigatórios de segurança para um serviço em nuvem. O OpenCertiFace é um projeto de código aberto. O objetivo não é prover o serviço, é prover o código-fonte e um projeto. Ele é um projeto. Melhorias no código e divulgação. Qualquer ajuda é bem-vinda, porque o grande passo evolutivo da humanidade será quando a descoberta de que o ser humano, quando o ser humano entender que é muito melhor colaborar, cooperar do que competir. Porque colaborar atrai amigos e competir atrai inimigos, é o que eu sempre digo. Quando as pessoas entenderem que colaborar traz amizade, traz uma série de benefícios, traz muito benefícios para o segmento comercial e profissional e pessoal. Existe concorrência saudável, a concorrência é saudável.
Concorrente não quer dizer inimigo, a não ser quando a concorrência é desleal, ela não além de desleal, não é saudável, é aquela coisa destrutiva. Eu posso ter um amigo concorrente, isso não tem problema algum, como tem. Tá? Obrigado. Dúvidas, sugestões e principalmente críticas, não vivemos só de elogios. Tá? Fiquem à vontade a criticar à vontade o que vocês não gostaram, o que não está bacana. cabelo@opensuzy.org e tem o blog assuntonerd.com.br. Vou abrir agora o espaço para as perguntas no aplicativo do Fisli. Alô? Se alguém quiser, o fone aqui está fazer a pergunta para o Cabelo. Cabelo, a primeira pergunta é, essa apresentação vai estar lá no seu blog? No blog, no Fisli, fica tranquilo. Pronto, Cabelo, outra coisa, tem uma média do tempo de resposta quando eu faço uma comparação de duas imagens? Depende da imagem também. É em torno de 1 segundo. O que pesa muito é a latência da rede. Certo. Leva-se... É o que eu falei, computação de alta performance tem que ser imediato. Certo. Aí vai ter... Peraí, vamos por partes. Se eu colocar um i7, eu vou ter um desempenho superior a um i3 ou um Core 2 Dual. Mas vamos falando de uma maneira muito genérica. É em torno de 500 milissegundos a 1 segundo e meio. Vai depender da arquitetura, se está tendo, dependendo da quantidade de número de core, mas é em torno disso, é bem rápido. Tá bom, obrigado e parabéns pelo trabalho aí. Tá. Tem as perguntas ali no aplicativo Macadu. Como o Open Surface 3D se comporta com o rosto impresso e uma folha de papel sendo usado sobre o rosto com uma máscara? Olha, existem técnicas, não é só, estamos para lançar uma técnica de prova de vida que justamente analisa o comportamento em tempo real. Quando um rosto é impresso, ele é praticamente estático. E existem algumas técnicas de reflexo da distância do foto, do luz, do reflexo, porque o que nós enxergamos é a luz branca, o resto é o reflexo da luz nos nossos olhos. A partir desse momento, nós temos técnicas para detectar se é uma folha de papel ou não, se é um tablet, não é só através do 3D que nós avaliamos se é uma imagem viva ou não. Mas, sendo bem objetivo e simplista, uma folha de papel é estática. A sobrancelha não mexe, não existe nenhum movimento dentro da face quando nós colocamos uma máscara sobre o rosto. Tá? E ressalto que nada é perfeito, mas o Open Surface e o Surface, ele analisa em tempo real não só o volume. Tá? O volume tridimensional e o cálculo do desvio padrão é a primeira camada, além de outros fatores. Tá? Você, com uma máscara, você teria que recortar para piscar os olhos. A partir do momento que você recorta, a profundidade de cor dos seus olhos não é igual da máscara, porque o reflexo da luz interfere diretamente num papel. A maneira que a luz branca é refletida num papel não é igual a que é refletida na pele. Como foi resolvido dentro da imagem de erro aceitável a questão de iluminação baixa ou foto luminância ineficaz para o reconhecimento do rosto em massa? Exemplo: 5.000 pessoas numa empresa entrando pela catraca. Bom, primeiro, se você colocar 5... Vamos por partes. A parte de iluminação deve ser feita no Open Surface, em nuvem ou local. Vocês podem utilizar cálculo de histograma em tempo real e, através do histograma, vocês analisarem se tem uma alta ou baixa iluminação e tentar normalizar isso antes de enviar a foto para o Surface. Já com relação à entrada de 5.000 pessoas, enviar 5.000 pessoas em tempo real para a nuvem, eu tenho que ter uma banda significativa, tá? Porque eu não posso gerar um gargalo. Então, eu teria que ter o Surface local.
A partir desse momento, se eu tenho um Certiface local e tiver uma máquina com alto poder computacional e estiver usando as instruções primitivas dos processadores, eu já consigo desempenho. Só que eu vou recortando as faces. Primeiro que eu não passo 5.000 pessoas lado a lado, então eu consigo recortar as faces jogando para uma espécie de fila, tá, de processamento. Como fica o reconhecimento no caso de estar na rua, o reconhecimento de imagem em portarias com movimentação de veículo ao fundo? Como movimentação ao fundo. Se a pessoa passar correndo, quanto mais, gente, o Certiface, o OpenCertiface, o OpenBR, ou qualquer algoritmo de biometria, ele olha para o vídeo ao vivo nada mais é que frames por segundo. Frames por segundo é várias fotos, uma atrás da outra, uma após a outra. Então é o seguinte, se eu tenho o objetivo de identificar uma pessoa em movimento dentro de um veículo que não passa numa velocidade baixa, eu tenho que ter uma câmera processando em altíssima velocidade. Eu teria que estar processando a 30 frames por segundo, numa resolução boa, alta, e isso gera um alto custo computacional, porque 4.096 pixels vezes X de altura, que eu esqueci agora o padrão HD. Vamos pegar 1024 vezes 768 vezes 3, vezes 30 filmes por segundo, dá um volume muito alto para ser transmitido via nuvem, até mesmo rede convencional. Tem que ter uma rede gigabits para conseguir processar isso em tempo real e conseguir ter um desempenho desejado. Só que se a pessoa não estiver frontal, por exemplo, imagina que eu estou no carro, a câmera, dependendo do posicionamento da câmera, se eu estiver olhando para o rádio ou no celular e não conseguir enxergar claramente os olhos e a face, não será identificado ou será gerada uma margem de erro. Porque a câmera 3D, ela não tem... Existem modelos de câmeras 3D que não é a que nós estamos trabalhando, que até consegue ver, obter o volume tridimensional da face a longa distância, mas não é o caso. O Certiface nós estamos trabalhando para trabalhar a curta distância. Então, respondendo praticamente, a margem de erro aumenta muito no veículo se ele passar em movimento. Se ele estiver numa portaria, ele tem que parar, se identificar, e nesse momento aí poderíamos aplicar sim o OpenCertiface, porque a pessoa tem que parar, se identificar, porque tem a cancela, e nesse momento você tira a foto e manda para o OpenCertiface, aí é bem pertinente a aplicabilidade, aí funcionaria. Agora eu já não sei se olha. Tá. Alguém? Tá. Mais uma. Como foi resolvido dentro da margem de... É a mesma? É a mesma. Mais alguém aqui? Pergunta? Beleza? Vamos lá. Cabelo? Em relação à digital, você tem assim, mais ou menos uma ideia... Com relação à digital? A digital normal, o leitor, biometria tá, okay. Digital. Você tem ideia de quanto mais ou menos assim a relação de acerto entre a sua técnica e a técnica convencional desses leitores? Em primeiro lugar, eu sou favorável à multibiometria. Nada é perfeito. Se eu tenho a digital e a face, inclusive no Vivo Linux tem o tutorial de como usar a biblioteca Fprint, que é de código aberto. Ela funciona bem. Eu não quero... Eu não tenho a prepotência de falar o quanto um é mais assertivo que o outro. O que eu posso mencionar é o seguinte... Porque surgem novas versões, de repente a versão A se aproxima mais ou se distancia em termos de acuracidade. Mas o que eu quero colocar é o seguinte. A impressão digital ela é complementar à facial. Por quê? Porque eu escolhi facial antes de mais nada. Se um fraudador conseguir destruir a amostragem matemática, isso será feito. Então... Se eu chego num determinado estabelecimento, eu tenho que colocar minha impressão digital para ler, para conseguir o crédito, eu vou raspar os dedos no asfalto e o fraudador vai chegar sem impressão digital. E cheguei à conclusão que o fraudador não consegue chegar sem cabeça. Então, esse foi o motivo que eu usei o reconhecimento facial. Foi extremamente comportamental, não foi puramente técnico-matemático. Claro que existem alguns impactos. 5 a 10% da população não tem impressão digital, que são...
pessoas que utilizam o manuseio giz a vida toda. Olha o Júlio Neves aí, ó. Tudo bom, Júlio? Ó, para quem... Inclusive, eu queria que o Júlio Neves está aqui, ó, ele que vai aperfeiçoar os exemplos do Open Certificate em Shell. Né, Júlio? Conto com você, hein? Voltando um pouco, de 5 a 10 pessoas, as pessoas não têm impressão digital, que manuseou giz a vida toda, contou bancários que contaram cédulas, ou a pessoa que manuseou com produto de limpeza. A impressão digital não tem os pontos de minúcia, não tem pontos de minúcias o suficiente para processar a biometria, mas existem alguns fatores que a biometria facial talvez não resolva. Suponhamos que eu estou no ônibus, o meu notebook não tem uma câmera bacana ao ponto de compensar a falta ou excesso de luminosidade, crominância ou luminância. Nesse momento, eu não vou enxergar fácil, porque a câmera não é tão boa. E nesse momento a impressão digital ela é mais favorável. Então, eu não estou aqui para falar, denegrir nenhuma tecnologia, muito pelo contrário, eu acho que a biometria digital, facial, voz, íris, palma da mão, comportamental, a digitação, elas são complementares. A única vantagem real do reconhecimento facial é que se eu tenho duas impressões digital no falso positivo e falso negativo, pelo menos eu não sou. Eu não sei se alguém é aqui, mas a maioria das pessoas, ou um atendente, não é um papilocopista para olhar para as duas impressões digitais. Nossa, realmente, essa impressão do Júlio Neves, essa é do cabelo, está errado aqui. Ninguém vai saber. Agora, se pegar uma foto do Júlio Neves e a minha, falar, não é a mesma pessoa. Embora nós somos bem diferentes, né, Júlio? Não, exato. Ó, eu vou concordar com ele por causa do Estatuto do Idoso. Cabelo. Eu perguntei porque lá, eu sou do IF, do Rio Grande do Norte, e lá a gente usa a biometria normal. Tá ok? Mas aí, realmente, 5 a 10% a gente não tem, e esse pessoal fica descoberto, digamos, pelo sistema. A gente é obrigatório a usar o sistema lá, por causa do controle de plantão. Uma das coisas que eu pensei foi substituir, para quem não tem, ou complementar, no caso, seria, para o pessoal que não consegue ter a digital lá, a biometria. Aí surge a dúvida, já é uma técnica, assim, que caso a gente... Sim, legalmente válida, um grande diferencial... Eu não tenho 100% de certeza como está atualmente, mas até há 6 meses, a principal diferença entre a digital e a facial no seu universo, para ponto, você falou, né? É que a impressão digital tem cunho jurídico. A facial eu acho que não tem ainda. Eu acho que eu não posso usar eu acho que não é reconhecido, o reconhecimento facial não pode ser reconhecido lá como um apontamento. Eu acho, eu não sou especialista, não tenho conhecimento jurídico para afirmar, mas existia um contexto, era um fator impeditivo nesse aspecto. Caso contrário, o resto seria bem pertinente. Tá? Eu acho que acabou o prazo. E estou disposto aqui, após a palestra, estou disposto a esclarecer dúvidas pessoalmente aí. E as críticas, o que vocês não gostaram, mandem. É só com as críticas que conseguimos evoluir. Obrigado.